Vamos dialogar sobre conexões neurais, prática e aprendizagem? É com você, Lela. Vamos caminhar juntos, meu amor. Aqui fazemos uma análise aprofundada, argumentação crítica, conexões do tema do dia. Vamos começar? Inscreva-se e receba diariamente ciências e aprendizagem. Que gostoso! Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai analisar um tema que, nossa, confesso que me pegou muito de surpresa. A psicopedagogia hospitalar. Mergulhando nas fontes, uma pergunta não saía da minha cabeça. Por que a abordagem aqui no Brasil é tão radicalmente diferente do resto do mundo? É uma ótima pergunta. E não é só um detalhe no nome, né? Não, de forma alguma. É uma filosofia inteira. Então a nossa missão aqui é entender essa identidade brasileira, que parece ir muito, mas muito além de só garantir que uma criança internada não perca o ano na escola. Exato. E tem uma frase que resume tudo e que vai ser nosso norte. O objetivo não é não repetir de ano, mas sim não deixar que a doença anule o sujeito. Essa frase é a chave de tudo. Quer dizer, a gente já parte de um lugar muito mais clínico, mais humano. Sim, ela muda completamente o eixo da discussão. Não estamos mais falando de um serviço, assim, para compensar a aula perdida. Um reforço escolar. Exatamente, a gente está falando de uma intervenção terapêutica. A preocupação deixa de ser com o conteúdo e passa a ser com a pessoa que está ali, sofrendo e que corre o risco de virar só o paciente do leito 5. Certo, então para a gente entender o que o Brasil construiu, a gente precisa dar um passo atrás. Onde essa história toda começou? Pelo que eu entendi, foi na França, mas com uma motivação bem diferente. Exatamente. O embrião disso tudo surge em Paris, lá por 1935. Um sujeito chamado Henri Solier. O contexto era o de longas internações por tuberculose. Crianças ficavam meses, às vezes anos, em sanatórios. Nossa. E a preocupação era muito pragmática. Como é que essa garotada não perde o vínculo com a escola? A solução: criar classes hospitalares. Era basicamente levar a escola para dentro do hospital. Pega um professor, uma lousa e pronto. Era exatamente essa a ideia. Uma ideia nobre, claro, e muito necessária. Só que, com o tempo, os próprios educadores ali no dia a dia começaram a perceber uma coisa. Que não funcionava tão simples assim. Não adiantava só replicar o modelo da escola. A criança doente não é a mesma criança da sala de aula. A experiência da doença, o isolamento, a dor, o medo, sabe? Tudo isso afeta o desejo de aprender. Então a pedagogia sozinha não estava dando conta. O que estava faltando que fez eles buscarem ajuda, tipo na psicanálise? Qual era a peça do quebra-cabeça que não encaixava? A peça que faltava era o sujeito. A pedagogia tradicional, ela se ocupa do processo, do conteúdo, da didática. Mas ali no hospital, a dificuldade de aprender raramente era uma questão de método. Era uma questão, assim, existencial. Faz sentido. A criança não conseguia se concentrar porque estava com dor, ou estava apática porque se sentia abandonada, ou se recusava a escrever porque sentia que o corpo a tinha traído. Foi essa necessidade de entender essas dimensões, emocionais, subjetivas, que levou à aproximação com a psicologia. E daí nasceu o termo psicopedagogia na Europa. E o Brasil, a gente importou esse modelo ou, como parece ser o caso, a gente seguiu um caminho bem particular? É aí que a história fica fascinante. O Brasil trilhou um caminho muito, muito próprio. Os primeiros registros são da década de 50, no Hospital Jesus, lá no Rio de Janeiro. Mas era uma prática muito incipiente, quase sempre ligada à caridade, sabe? Voluntariado de professoras bem intencionadas. Não tinha uma estrutura, uma metodologia? Nenhuma. E não era visto como um direito. Era um favor, um gesto de bondade. E quando que isso muda? Quando deixa de ser um favor e vira política pública? A grande virada, o ponto de inflexão mesmo, acontece nos anos 90. Década de 90. Uma década fundamental para os direitos sociais no Brasil. Em 90, a gente tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o ECA estabelece a educação como direito de toda criança, não importa onde ela esteja. Ah, então aí a coisa muda. E em 95, vem uma resolução do Conselho Nacional de Educação que, na prática, diz: crianças hospitalizadas têm direito a acompanhamento pedagógico. Isso muda o jogo. O que era caridade vira direito. O que era voluntariado
passa a exigir profissionalização. Essa transição do favor para o direito é o que permite a gente construir uma identidade própria, então? Sem dúvida. E é nesse momento que a gente se descola do modelo internacional. Enquanto o mundo falava em pedagogia hospitalar, com foco ainda muito na escolarização... No conteúdo, na matéria? Exato. O Brasil mergulha de cabeça no conceito de psicopedagogia hospitalar. A gente abraçou essa visão clínica. A pergunta deixou de ser só como ensinar matemática para essa criança e passou a ser o que o ato de aprender pode fazer pela saúde mental dela nesse momento. Isso me faz pensar nas perguntas que guiam cada abordagem. Uma coisa é pedagogia hospitalar perguntando: o que essa criança precisa estudar para não ficar para trás? É uma pergunta focada no déficit. Exato. É uma pergunta sobre o currículo. Mas a pergunta da psicopedagogia hospitalar brasileira parece ser muito mais ampla. É algo como essa experiência toda de adoecer, de ter o corpo invadido, como isso está impactando o desejo dela de se conectar com o mundo? Perfeito. Você captou a essência. O conteúdo vira uma ferramenta, não um fim em si. Exatamente. E se a gente conecta isso a um quadro maior, a gente percebe que se consolidou no Brasil uma filosofia muito potente, a de que a aprendizagem é um sinal de saúde. Aprendizagem como sinal de saúde. Pensa comigo. Quando uma criança internada, debilitada, com dor, ainda tem curiosidade, ainda quer ouvir uma história, desenhar, ela está mandando um recado muito claro. Que ela ainda está ali. Ela está dizendo que o desejo de viver, a pulsão de vida, como diria a psicanálise, está mais forte que a doença. Ela está se afirmando como sujeito. Sabe, essa ideia de que aprender é um sinal vital é muito poderosa. E isso não surgiu do nada, né? Que outras influências ajudaram a moldar essa visão tão particular aqui. Foram várias, mas uma política pública foi crucial. A Política Nacional de Humanização, o HumanizaSUS, criado no início dos anos 2000. HumanizaSUS. Essa política mudou a cultura dos hospitais. Ela pregava a importância da ambiência, de cuidar do ambiente como um todo, e defendia equipes multidisciplinares. Foi o HumanizaSUS que abriu as portas e legitimou a presença de psicólogos, terapeutas ocupacionais e, claro, os psicopedagogos, não como um extra, mas como parte central da equipe de cuidado. Então, na prática, o que se criou dentro do hospital foi uma espécie de clínica da aprendizagem. É uma ótima definição. É exatamente isso. O ato de aprender ganha um status terapêutico. Não é sobre manter o cérebro ocupado. É sobre usar o processo de descoberta, de criação, para ajudar o paciente a se reorganizar por dentro. Entendi a filosofia, mas confesso que ainda é um pouco abstrato. Como um profissional pega essa ideia e a transforma em uma atividade real ali, do lado de uma cama de UTI, por exemplo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta está na flexibilidade. O primeiro desafio é o espaço. O setting de trabalho, o consultório do psicopedagogo, é móvel. Ele não tem uma sala. O atendimento acontece onde der. Onde for possível e necessário. Na beira do leito, no chão da brinquedoteca, num corredor, na sala de químio. Cada lugar exige uma adaptação. Às vezes, a intervenção é só ficar em silêncio ao lado de uma criança que não quer falar, mas que aceita a sua presença. Então, o primeiro objetivo é, de alguma forma, ressignificar aquele espaço. Porque o hospital assusta, né? Tem cheiros, sons, tudo associado à dor. Totalmente. É criar pequenas ilhas de normalidade num oceano de sofrimento. É mostrar que o quarto do hospital pode ser também um ateliê de pintura, um palco, uma biblioteca. Isso imagino que também ajude a manter o vínculo da criança com o mundo lá fora. É o outro objetivo central. A aprendizagem é uma ponte. Quando se estuda sobre dinossauros ou se lê um livro, a criança está se conectando com uma identidade que não é a de doente. Ela se lembra que é estudante, filha, amiga. Tem um ponto que me marcou muito na leitura. A ideia da aprendizagem como um recurso de enfrentamento, de devolver o controle. Sim, isso é fundamental. A rotina hospitalar é muito passiva. As coisas acontecem com a criança. Exato. Ela recebe medicação, faz exames. O ato de aprender, por menor que seja, é um ato ativo. É ela quem resolve o problema, é ela quem mistura as cores.
Isso devolve a ela um senso de capacidade, de potência, num contexto de impotência total. E essa atuação vai até os momentos mais difíceis, em casos de pacientes terminais. O trabalho não para. Não, ele se transforma. Nesses casos, o foco não é mais o futuro escolar. O foco passa a ser a construção de um legado. Um legado. O que essa criança quer deixar? Que história ela quer contar? O trabalho pode ser ajudar a criar um livro de memórias, uma série de desenhos. É sobre dar sentido ao tempo que resta. Ok, a gente falou dos objetivos. Mas e as ferramentas? O que tem na caixa de ferramentas desse profissional? O brincar, imagino, é a principal. É a linguagem universal. Mas é crucial entender que, no hospital, o brincar não é um passatempo. Não é para distrair. É trabalho psíquico. Como assim? É brincando de médico, que a criança elabora os procedimentos que sofreu. É quebrando um brinquedo que ela lida com a sensação do corpo quebrado. O profissional observa como ela brinca e, tão importante quanto, ele investiga por que uma criança parou de brincar. A ausência do brincar. É um sinal de alerta gravíssimo, um indicativo de que o sofrimento está bloqueando a capacidade de simbolizar. E além do brincar, a contação de histórias foi mencionada, a tal da biblioterapia. Como funciona? A biblioterapia é uma ferramenta de uma potência incrível. Imagina uma criança que está apavorada com uma cirurgia. É difícil falar disso diretamente. Muito assustador. Mas se você lê para ela a história de um cavaleiro que precisa lutar com um dragão, você abre um espaço seguro. Ela pode falar do medo do cavaleiro. E ao fazer isso, ela está falando dela mesma, de forma simbólica. A história serve como um continente para as angústias. Isso é incrível. E me ocorre uma dificuldade muito prática. E as limitações físicas? Uma criança com um acesso no braço, imobilizada. Sim, e aí entra a parte quase de inventor do psicopedagogo. O trabalho exige uma criatividade imensa para adaptar materiais. Tipo o quê? Engrossar um lápis com espuma para uma mão com pouca força, criar pranchetas que se encaixam sobre o leito, usar fantoches de dedo. O objetivo é sempre o mesmo. Garantir a expressão. Exato. Garantir que a limitação física não se torne uma barreira para o desejo de se expressar. A mensagem é: seu corpo pode estar restrito, mas sua mente e sua imaginação não estão. Uau! Então, juntando todas as peças, a impressão que fica é que o modelo brasileiro representa uma mudança de eixo muito profunda. É sair do foco no currículo para o foco no ser humano. A aprendizagem, nessa visão, deixa de ser uma obrigação e vira quase um sinal vital, como o pulso, a respiração. É isso mesmo, você pegou o ponto central. Vira uma ferramenta de resiliência, de cura e de afirmação da vida. É reconhecer que o desejo de aprender é uma manifestação do desejo de viver. E quando você nutre um, você fortalece o outro. Mesmo nos contextos mais desafiadores que a gente possa imaginar. E essa conversa toda me deixa com uma última pulga atrás da orelha. Pode dizer. Ao considerar essa abordagem tão profundamente humanizada, que vê a aprendizagem como uma ferramenta para preservar a identidade num ambiente tão extremo, isso nos força a pensar, não é? O que isso nos diz sobre o papel da aprendizagem nas nossas vidas, no dia a dia? Essa é a grande questão. O pensamento que fica para a gente levar para casa. Se o conhecimento pode ser um ato de resistência e de vida numa UTI, por que tantas vezes, na nossa rotina, a gente transforma isso numa obrigação, num fardo? Pois é. Como a gente poderia ressignificar nossa própria relação com o aprender? Talvez não só como um meio para um fim, passar numa prova, conseguir um emprego, mas como uma expressão fundamental de quem a gente é. De estarmos curiosos, vivos e conectados com o mundo. Oi, eu sou a Lela e quero agradecer a todos que acompanharam o podcast Conexão Neural. Obrigada por estarem com a gente. Material de estudo, cartões interativos, infográficos, mapa mental e dicas está disponível nos links da descrição. Deixa nos comentários os temas que você quer ouvir no próximo Conexão Neural. Deixa um alôzinho pro Macedo e para mim nos comentários. Boa noite. Amanhã estaremos aqui esperando por vocês. Tchau. Te amo, Macedo. Bem,